Olá, esse é o De Letra em Ponto, eu sou a Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Demian, de Hermann Hesse. Esse é o tipo de livro que você termina de ler e você não tem certeza se você conseguiu entender tudo que o autor queria passar para você. No meu caso, eu posso com certeza dizer que eu não compreendi tudo o que o autor queria dizer, tudo que ele queria passar nesse livro para a gente. O Hermann Hesse, ele é um escritor alemão que se naturalizou suíço e eu anotei aqui, gente, porque eu sou péssima com datas, tá? Ele nasceu em 1877 e faleceu em 1962. Ele veio de uma criação considerada extremamente conservadora, com muita influência religiosa. A mãe tinha ali algum talento com música, eu não me lembro exatamente qual era o instrumento, mas quando a gente pesquisa um pouquinho sobre ele, só aparece. E o Hermann Hesse, ele é um escritor que ele tem muita influência de grandes filósofos, grandes pensadores. E isso a gente vê com muita clareza nas suas obras. Eu li dele o Demian agora, né, que nós terminamos de ler. Nós, que eu digo, por quê? Esse livro aqui nós lemos pelo clube de leitura que eu tenho com alguns amigos, então nós lemos em 8 pessoas. A maioria gostou. Eu já li dele Siddhartha, também muito bom, recomendo demais. E eu tenho também o Lobo da Steppe, tá até fechado, ó, que eu ainda não li, mas depois de ler Siddhartha e Demian, com certeza subiu aqui na lista para eu ler ele o quanto antes. E então, aí como eu estava falando, né, que ele tem essa influência muito grande da psicologia, de filósofos na obra dele. Então, tanto em Siddhartha quanto em Demian, é muito nítida essa questão que ele quer trazer, que ele quer abordar e que é algo muito presente na vida dele, sobre o existencialismo, sobre encontrarmos a nós mesmos, sobre o caminho que a gente vai trilhar, essa questão, essa coisa da busca pela espiritualidade. E isso também ele teve como influência dos pais. Parece que teve aí um momento da vida dos pais que eles foram missionários e passaram ali pela Índia, então eles tiveram forte influência dessa cultura, dessa questão espiritual, e ele traz isso muito forte aqui em Demian. Gente, de verdade, é um livro, ó, ele engana pela quantidade de páginas, tá? Ele tem, contando aqui com o pós-fácil, 194 páginas, tá? Então, ó, é um livro fininho. Só que ele é um livro tão denso de questão de assunto, do que ele trata, é um livro com tantas camadas, camadas que eu digo no sentido porque tem essa questão psicológica, então os nomes que os personagens aqui recebem, tudo tem um porquê. E aí você vai lendo e você fica se questionando, nossa, por que esse nome? Então aí você faz ali as suas buscas no Google, busca ali mais alguns textos de apoio, livros de apoio, vídeos no YouTube falando sobre essa leitura, né, sobre Demian, ou até mesmo sobre Hermann Hesse, para que a gente possa entender ali melhor a obra e tentar tirar o máximo possível. É uma leitura muito gostosa, ela é fluida, apesar de ser densa, mas você se envolve ali com a trama. Ele começa a narrativa da história contando de quando o Sinclair tinha, acho que 10 anos de idade, e ele vive ali naquele mundinho perfeito da casa dele, bem aquela visão de criança mesmo, de que a nossa família é perfeita, de que os nossos pais são seres acima de qualquer erro, acima de qualquer outro ser humano, como se eles fossem super-heróis mesmo. Então ele enxerga a família dele dessa forma. E logo ali no começo do livro, ele traz muito essa questão da dualidade. Então, tudo para ele é claridade ou trevas, é limpo ou sujo, é bom ou ruim, é o bem ou o mal. Então, ele trata o tempo todo com essa dualidade. E sempre aquele mundinho dele, a bolha que ele vive, a família, a casa que ele vive, está dentro desse grupinho
de coisas que ele considera imaculadas, essas coisas do bem. Só que conforme ele vai crescendo, ele vai tendo contato com outras pessoas, ele vai tendo contato com outras situações, e assim como faz parte de todo o amadurecimento de todas as pessoas, da maioria, né? Não vamos generalizar, porque eu não conheço todo mundo, então vamos falar de uma maneira menos generalizada. E então é natural de quando a gente está amadurecendo, a gente ter contato com coisas boas, com coisas não tão boas e com coisas ruins. E é isso, junto com a educação que a gente recebe dentro de casa, a gente vai moldando, vai lapidando o nosso ser, o que a gente vai ser, o tipo de pessoa que nós vamos nos tornando. E aí o que acontece? O Sinclair tá lá, com seus 10 anos, vivendo ali aquela vida toda cor-de-rosa, vamos colocar assim, aquele conto de fadas, e tem um dos meninos aqui, gente, eu não vou lembrar o nome, acho que é Croner, ele, mas enfim, esse garoto aqui, ele é meio que aquele valentão, sabe? Aquele que todo mundo tem medo dele e tal. E Cromer, achei aqui. E aí o Sinclair e alguns amigos acabam se sentindo atraídos ali por ele na rua e vão dar uma volta no bairro ali juntos. E aí eles vão para um lugar um pouco mais distante e tal. E o Sinclair não quer ficar de fora, ele quer se sentir pertencente àquele grupo, ele quer impressionar ali aquele valentão, então ele inventa uma história que ele roubou as maçãs do pomar do vizinho X ali e tal, e ele começa a querer tornar essa história tão real que ele vai inventando cada vez mais detalhes, e aí o Cromer vai instigando ele, nossa, então tem certeza? Foi você mesmo que roubou as maçãs? E vai questionando, e ele jurando ali de pé juntos que é. E aí o que acontece? O Cromer começa a ameaçar o Sinclair com isso. Fala, olha, se você não me der dinheiro, e ele pede uma quantia alta ali eu não lembro qual é o valor, mas para o Sinclair, um garoto de 10 anos de idade, era uma quantia alta. E ele começa a ameaçar o menino e pedir dinheiro. E aí o Sinclair começa a viver um pesadelo. Por quê? Qual é o medo dele? De que o Cromer chegue lá para os pais, que ele considera os seres mais perfeitos do mundo, ele tem irmãs também, fala que as irmãs são perfeitas, enfim, o ambiente familiar todo é maravilhoso, lindo, e ele fica com medo, ele fala, nossa, ele vai acabar com a minha vida, ele vai chegar para os meus pais e vai falar o que eu fiz, que eu roubei as maçãs e tal. Então ele começa de um jeito ou de outro a ceder às ameaças do Cromer. Ele não tem todo o dinheiro que o Cromer pede, mas ele vai dando ali uns trocadinhos, o que ele vai conseguindo, chega a oferecer um relógio que ele tinha, eu não me lembro se o Cromer aceita esse relógio ou não, e ele tem um cofrinho que ele vai guardando ali o dinheiro dele, mas não é ele que cuida, é a mãe que cuida desse cofrinho dele. E ele vai lá e rouba esse cofrinho e pega esse dinheiro para poder pagar o Cromer para ele parar com as ameaças, né? Então ele tá vivendo um inferno, ele tem um pesadelo, ele começa a ir mal na escola, ele começa a ter um comportamento diferente, os pais questionam se ele tá doente ou não, até que chega um ponto que o Cromer, que aí eu acho que é quando cai a ficha no Sinclair, o Cromer fala para ele que ele tem que apresentar acho que é a irmã mais velha, ele tem que apresentar a irmã mais velha para ele, tá, traz sua irmã para me apresentar. Aí ele já, né, tem um sinal de alerta ali, ele já fica mais, não gosta ali daquela situação e tenta escapar daquilo, e acontece nesse meio tempo na escola dele conhecer o Damian, que não é o protagonista da história aqui, né, porque o protagonista é o Sinclair, e ele conhece o Damian na escola. O Damian é um garoto descrito como sendo diferente de todos os garotos da sala, então ele chama atenção, ele se destaca porque ele é descrito aqui como um rapaz bonito, muito inteligente, que chama atenção justamente por ser diferente. E ele começa a fazer amizade. Na verdade, ele tá voltando um dia ali para casa, o Sinclair, e o Damian tá ali atrás dele, e o Damian chama ele e tal. E o Damian tem uma perspicácia assim que ele consegue
sacar, identificar o que as pessoas estão pensando, o que está se passando na cabeça das pessoas. Então ele começa a abordar ali alguns assuntos que a gente começa a se questionar junto com o Sinclair. Então ele traz ali, traz uma questão sobre a história de Caim e Abel, da Bíblia, depois ele fala sobre o momento da paixão de Cristo, e a gente fica pensando junto ali. Então ele consegue conquistar o Sinclair justamente por esses assuntos tão diferentes que ele vai levantando. Ele faz o Sinclair pensar, sabe? Nossa, ele faz o Sinclair assim como se expandisse o mundo dele. E aí, nisso, o Sinclair, o Damian acaba sabendo o que está acontecendo com o Sinclair, que ele está sendo ameaçado pelo Cromer e tal. E um determinado dia, o Damian volta a se encontrar com o Sinclair e ele fala: nossa, o Cromer parou de te atazanar, né, de te espezinhar, de te ameaçar. Ele fala assim. Inclusive, tem um momento aqui que os dois se encontram na rua, o Sinclair vindo de um lado, o Cromer vindo de outro, e o Cromer assim desvia, finge que não vê, como se ele passasse a ter medo do Sinclair. E aí o Cromer fala que deu um jeito, que teve uma conversa ali com ele. No livro não é revelado a conversa, o que aconteceu, o que o Damian falou para o Cromer para colocar um basta nessa história. Mas fica claro que ele fez algo, teve uma conversa definitiva, porque ele nunca mais voltou a importunar o Sinclair. E aí o Sinclair fica admirando cada vez mais o Damian. O Damian, então, passa a ser para o Sinclair uma espécie de mentor. E aqui é até dito em um determinado momento do livro que sempre nos momentos de maiores dúvidas, de questionamentos, de fraquezas, de dificuldades em que o Sinclair está, são nesses momentos que o Damian ressurge na vida dele. Eles têm um momento ali que eles se afastam, o Sinclair vai morar fora da casa dos pais, vai morar como se fosse num pensionado, não é, ele vai morar como se fosse no campus da universidade ali. Ele tem uma fase meio negra naquele momento, justamente porque ele tenta se encontrar, ele tenta pertencer a um grupo e ele acaba fazendo coisas que, no fim, ele percebe que ele nem gosta de fazer. Ele começa a fazer coisas como ele começa a beber, começa a fumar, vai mal na escola, ele está prestes a ser expulso, até que ele acaba se redimindo, ele acaba tendo ali um momento de epifania, digamos, quando ele vê alguns garotos brincando na rua. Ele está saindo de um bar, ele está bêbado, se eu não me engano, naquele momento, ele vê alguns garotos ali brincando na rua, e aquilo traz para ele aquela admiração que ele tinha pela pureza do ambiente familiar dele, e aquilo traz ele de volta. Isso, e também, tem um momento também que ele está caminhando lá no parque, e ele vê de longe uma moça caminhando, e ele acha ela muito bonita. Ele nunca se aproxima dessa moça, mal sabe o nome dela, nunca falou com ela, mas ele dá o nome para ela de Beatriz. Então, ele fica ali idealizando aquela garota que ele viu, ele fica idealizando aquela garota nesse nome aí de Beatriz, e ele desenha, ele faz ali uma imaginação toda da mulher perfeita para ele, né? É um amor totalmente platônico. E a história vai se desenrolando. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes para não acabar com a graça da leitura, né? Eu sei que tem algumas pessoas que se importam com isso. E eu acho que nesse livro é legal a gente deixar algumas coisas assim sem revelar até o final. Mas, para mim, assim, tinha todos esses personagens que vão surgindo ali no livro, não tinha ficado claro para mim que todos esses eram pontos de personalidade, de características do próprio Hermann Hesse, do próprio Emil Sinclair. O Damian, para mim, tinha ficado bem claro que ele era um duplo do Sinclair. E o Sinclair, pelo que eu tinha lido do Hermann Hesse também, antes de começar a ler Damian, eu já tinha percebido que o Sinclair era, e depois isso se confirmou no pós-fácil, que o Sinclair era, na verdade, o próprio Hermann Hesse.
E aí, para mim, a questão de que o Damian era, de fato, um duplo dele, ou seja, o Damian era aquilo de mais ousado que existia dentro do Emil Sinclair e que ele ainda estava descobrindo. Era aquele lado mais rebelde, aquele lado contraventor, digamos assim. Então ele tá bem ali como esse duplo do Sinclair, que era aquele garoto reprimido, que vivia ali dentro da casa dele, com os pais, tal. Só que nisso tem outros personagens que vão permeando aqui o livro e que no pós-fácil ele também diz pra gente que são todos fazendo parte do mesmo personagem. Não que esses personagens não existissem no livro, mas eles foram construídos com base nas características do Hermann Hesse, do Emil Sinclair. Então a gente tem esse romance de formação que o Emil Sinclair ele vai se descobrindo ao longo dessa jornada, então ele erra, ele tem essa dificuldade de quebrar essa... Ele usa muito aqui esse termo da ave que vai sair de um ovo, ela tem que quebrar esse ovo para nascer. Então, o ser humano, para ele crescer, ele precisa quebrar o mundo. Que é o quê? Quebrar esse mundo, aquele mundo que nós somos criados debaixo da asa dos nossos pais, né? Nós precisamos descobrir o nosso caminho, nós precisamos nos encontrar. E é isso que ele traz aqui fortemente nesse livro em todas as páginas. A gente percebe isso nitidamente. E o Damian acaba sendo aqui justamente aquele que dá esses empurrõezinhos nele, que faz ele enxergar a verdade, que faz ele ir se encontrando, até que chega um determinado momento que o Damian não precisa mais existir ali. Hoje nós tivemos o encontro, né, do nosso clube de leitura, e algumas pessoas acharam que o Damian ele não existia, na verdade, que ele era como se fosse uma criação ali do Sinclair, e outras pessoas acharam que ele existia. Não sei vocês aí, quem já leu ou quem pretende ler, deixa nos comentários pra gente trocar ideias, né? Eu sempre falo que eu acho super legal. Cada um vai ter uma percepção. No livro, o Hermann Hesse não deixa claro, tá? Se é um personagem que realmente existe ou se é tudo criação ali da cabeça do Damian, assim como ele inventou me fugiu a palavra, mas que ele inventou aquele ideal de mulher para aquela moça que ele viu andando e deu o nome de Beatrice e criou toda uma história ali envolvendo ela. Eu não sei se o Damian era esse mesmo tipo de personagem inventado e que existia só na cabeça dele. Que mais, gente, que eu posso dizer sobre o livro? Tem a personagem também muito interessante, muito enigmática, que é a mãe do Damian, que o Sinclair acaba ficando extremamente apaixonado por ela, e ela tem um nome muito sugestivo de Eva. Então, se a gente voltar ali para o Antigo Testamento, entender o que a Eva representou, a Eva foi quem cometeu o pecado, digamos assim. Ela foi contra as regras. Ela que foi lá e comeu o fruto proibido daquela árvore que ela não poderia ter comido. E isso eu acho que o Hermann Hesse quis fazer um paralelo justamente com essa atitude, essa dificuldade que o Sinclair tem de quebrar esses padrões que a família dele vinha estipulando. Não estou dizendo que são padrões ruins ou bons, mas eles tinham ali uma vida familiar, uma regra familiar, uma dinâmica, uma rotina, e que ele, em determinado momento, ele começa a não se encontrar mais ali, ele começa a se sentir incomodado, a não pertencendo àquele ambiente mais. E ele sente culpa em ter que sair desse ambiente, em ter que quebrar a casca desse ovo, quebrar esse mundo para viver a própria vida, para viver o próprio mundo. Então eu acho que a Eva, nesse sentido, tem essa simbologia na história. Eu não cheguei a ler nada de apoio falando sobre Damian mesmo. O que eu li assim foi o que eu pesquisei na internet, mas eu li algumas coisas mais sobre Hermann Hesse, né? Então eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, mas a minha interpretação
dessa personagem foi isso, que foi aquela que trouxe o Sinclair para aquele mundo de pecado, digamos assim. Não pecado no sentido ruim, mas aquele pecado de descoberta, aquela coisa de... aquela dificuldade mesmo que a gente tem, às vezes, de sair daquela fase de infância, aquela transição que a gente está indo para uma juventude, para uma fase mais adulta. Então eu enxerguei isso tanto no Damian, como sendo esse duplo dele, e enxerguei isso também na Eva. O final do livro, como eu já disse, ele fica em aberto, então fica para quem está lendo ali definir o que vai acontecer dali para frente. A história, no sentido se ele se encontrou ou não se encontrou, se ele descobriu o que ele era, eu acho que fica uma história bem amarrada, né, com um contexto, algo bem finalizado, mas a questão do romance mesmo, o que aconteceu com o Sinclair dali para frente, aí já fica mais em aberto para cada um de nós decidirmos. E eu acho que essa é a graça também de alguns livros que a gente lê. Fica a cargo da nossa imaginação e daquilo que a gente conseguiu absorver durante a leitura para a gente criar ali o nosso próprio final da história que foi criada aqui. Agora eu estou ansiosa para ler O Lobo da Estepe, que falam também que é muito bom. Como eu disse, Siddhartha eu já li, também recomendo demais, livraço, muito bom, também fininho, ó. Eu acho que O Lobo da Estepe é o que é um pouquinho maior deles. Não dá, eu não abri ainda, não sei quantas páginas tem. Mas é isso, gente. Assim como o pessoal do clube gostou, foi uma escolha do José, a leitura desse mês. José, valeu, perfeita escolha, adorei. E aí, como a maioria do clube gostou, eu sinceramente espero que vocês se aventurem na leitura de Damian e depois voltem aqui para contar para gente o que vocês acharam e para compartilhar com relação a esses personagens, né? O Damian, ele realmente existia como personagem ou ele era uma criação da cabeça do Sinclair? O nome da mãe do Damian, a Eva, esse nome, qual foi a interpretação que vocês fizeram? Depois volta para contar para a gente aqui nos comentários. Bom, gente, então por hoje é isso. E muito obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima.